Olá, esperando que todos estejam bem e com saúde, vamos dar início a mais um vídeo procurando descomplicar o direito empresarial. Neste vídeo em específico, vamos tratar de um tema de fundamental importância, o estabelecimento empresarial. Estabelecimento empresarial, que eu costumo dizer que faz parte do tripé conceitual do direito empresarial, que dá base para todo o direito empresarial, que são, na minha opinião, o conceito de empresa, de empresário e agora de estabelecimento empresarial. O conceito de empresa e de empresário nós já falamos em vídeos anteriores. Agora nós vamos tratar especificamente do conceito de estabelecimento empresarial. Por que eu falo de tripé conceitual? Primeiro, pela importância fundamental que tem para o direito empresarial como um todo. Em segundo lugar, pela confusão que se faz em torno desses conceitos, atribuindo às vezes a um o que é de outro e vice-versa. E aí, então, seguindo o que lá nos vídeos anteriores eu já utilizei para poder definir empresa e empresário, nós vamos utilizar a mesma coisa agora aqui no estabelecimento empresarial. O que foi? O que eu chamei, de brincadeira, obviamente, a técnica de colocar o trem nos trilhos. O que consistia lá a técnica de colocar o trem nos trilhos é justamente encontrar, identificar uma palavra ou expressão que dá início à conceituação daquela determinada categoria, empresa, empresário ou estabelecimento empresarial. Lembram? Lá na empresa, nós identificamos como o ponto de partida de colocar o trem nos trilhos, ou seja, de dar um sentido, de dar um norte à conceituação, nós identificamos a palavra atividade. Por quê? Porque a empresa é uma atividade econômica organizada na produção e circulação de bens ou de serviços. Já quanto ao empresário, nós identificamos a expressão que dá sentido, que dá um norte, que dá direção à conceituação de empresário, nós encontramos o sujeito de direito. Por quê? Porque empresário é um sujeito de direito que realiza a atividade empresarial. Agora, o estabelecimento empresarial. Qual é a palavra ou expressão que vai dar direcionamento à sua conceituação? Qual é? Eu vou pedir permissão para vocês para ler o Código Civil, que a gente até pode saber de cor, mas é interessante a gente ter às mãos o texto da lei e ler o artigo 1142, ok? Quem não está com o texto da lei na mão, dá uma pausadinha no vídeo, vai lá e pega para acompanhar junto comigo, que diz o seguinte, o artigo 1142, considera-se estabelecimento. E só isso, sim, a lei chama apenas estabelecimento, não estabelecimento empresarial. Então, quando a lei fala estabelecimento, é sinônimo de estabelecimento empresarial. Considera-se estabelecimento todo complexo de bens, organizado para o exercício da empresa, por empresário ou por sociedade empresária. E esse artigo 1142, para aí é só caput, não tem parágrafos, alíneas, nem incisos. Então, tirando desse artigo 1142, nós conseguimos vislumbrar lá dentro a direção, o norte para seguir a conceituação? Sim. Qual é o norte? Então, qual é que é o bonde nos trilhos? Complexo de bens. Olha lá. Considera esse estabelecimento todo complexo de bens organizado e vai por aí afora. Essa é a expressão que dá o direcionamento. Por quê? Porque quando a gente já coloca esse texto, essa expressão, já diferencia de boa parte da confusão. Qual confusão? Aqueles que poderiam dizer, se a gente perguntasse o que é estabelecimento empresarial, poderia vir na cabeça que é tão somente o local em que são realizadas as atividades empresariais. Mas não é mais do que isso. É o local, sim, porque é um bem, aquele local, aquela sala, aquele imóvel, mas é um complexo de bens organizados. Que, da forma que nós vamos ver, a modalidade de bens que todos
compõem essas atividades. Ok? Então é isso que nós temos para definir, e aí vamos seguir o que vem além dentro desse conceito de estabelecimento empresarial a partir do complexo de bens. Ok? Vamos tratar especificamente agora então do complexo de bens. Vimos então que o complexo de bens, ele direciona o conceito de estabelecimento empresarial propriamente dito. Mas o que é esse complexo de bens? Falamos que por complexo de bens, a gente não pode confundir com o local em que é exercida a atividade empresarial. É mais do que isso. Mas o que é esse complexo de bens? O complexo de bens é um conjunto unitário de bens corpóreos e bens incorpóreos, inclusive. É importante isso. A sequência do artigo 1142 vai dizer que é um complexo de bens organizado. Por enquanto, vamos nos limitar a esse conjunto de bens unitários. Eles fazem parte de um todo. Se nós pegarmos os bens e espalharmos, eles não vão ser unitários, não vão fazer parte de um todo. Então, se nós pegarmos todos aqueles bens e colocarmos juntos com um determinado objetivo, este complexo formará um conjunto unitário que é o estabelecimento empresarial. Mas vimos que é um complexo de bens corpóreos e incorpóreos. Exemplo de bens corpóreos. Então, máquinas, equipamentos, utensílios, matéria-prima, em geral, o próprio imóvel, a mobília, o mobiliário, os veículos, todos eles fazem parte, porque o empresário os utiliza para, organizando eles, realizar a atividade empresarial. Então, todos eles fazem parte. Inclusive, há jurisprudências, já vi jurisprudência, por exemplo, que pegou fogo num caminhão de propriedade da empresa. Ora, esse caminhão faz parte do complexo de bens? Faz. Se faz parte do complexo de bens, esse caminhão faz parte do estabelecimento? Sim, faz. E aí, tendo seguro o estabelecimento, a seguradora teve que pagar os prejuízos causados, os danos causados por aquele incêndio, por exemplo, né? Então, todos esses bens vão fazer parte. E também os bens imateriais. Quais são esses bens imateriais ou incorpóreos? As marcas, as patentes, o nome empresarial. Costuma muito cair isso em questões de OAB ou de concurso. Daí faz parte do estabelecimento empresarial, lá nome. Nome? Isso não pode ser, né? Faz parte, por quê? Porque são bens com valor estimável. Pode-se vender o nome? Pode-se vender o nome, pode-se vender marcas, pode-se vender patentes. Imaginemos nós se aquela atividade empresarial for uma franquia. Quanto vale o nome para uma franquia? Dependendo, vale tudo. Vale, por exemplo, uma pessoa deixar de fazer um negócio sozinho, pagar muito mais dinheiro para pegar o nome emprestado do outro, para poder apresentar o nome para a clientela dele. Então, tudo isso compõe o estabelecimento empresarial, compõe esse conjunto de bens, esse complexo de bens, de acordo com o artigo 1142 do Código Civil. Passamos agora, então, para tratar da organização, que é o próximo ponto na sequência do trilho, né, estabelecido pelo artigo 1142 do Código Civil, que diz que considera esse estabelecimento um complexo de bens organizado. E o que é essa organização? O Gladstone Mamed diz que essa organização dos bens pelo empresário pressupõe a consideração de uma lógica e intenção. O que é essa lógica e intenção? Significa que o empresário, a sociedade empresária, o empresário pessoa física ou pessoa jurídica, quando organiza esses bens
quando ele articula esses bens materiais ou imateriais, quando ele sistematiza, ele tem uma lógica e uma intenção. Por que que ele faz isso? Por que que ele faz daquela forma? Por que que ele dimensiona mais uns em detrimento de outros? Por que que ele investe mais numa área do que outra? Porque ele tem uma lógica nessa sequência, buscando uma intenção. Qual é a intenção? Oferir vantagem econômica. Então, mais do que um conjunto, unitário, só de um conjunto de bens, o estabelecimento é um somatório, é um conjunto sistematizado desses bens com o objetivo de oferir esta vantagem econômica. Aviamento ou fundo de comércio? Eu costumo dizer que para conceituar o estabelecimento empresarial, nós temos um núcleo rígido e outros elementos periféricos. Não daria para chamar de periférico, mas importantes. Mas o que seria esse núcleo rígido? São os elementos que estão lá dentro do artigo 1142 do Código Civil. O concurseiro, ou aquele que vai estar se preparando para a prova da OAB, ou concursos públicos, mas sobretudo a prova da OAB, que é muito legalista, tem que se ater a este núcleo. O que está lá dentro da definição do artigo 1142 do Código Civil, que diz que considera esse estabelecimento empresarial complexo de bens organizado pelo empresário, sociedade empresária, pelo exercício da empresa. 4 elementos que estão lá dentro. Agora, fora isso, existem outros elementos. Dentre eles, aqui, o aviamento ou fundo de comércio. O que é o aviamento ou fundo de comércio? É um sobrevalor ao estabelecimento em razão da organização realizada nestes bens por parte do empresário, pessoa física ou pessoa jurídica. Ele organiza, ele sistematiza, ele articula de tal forma que aquele estabelecimento passa a valer mais do que o conjunto unitário de bens. Se pegar bem por bem, ele fica maior, né? Aí tem elementos como ponto empresarial, que nós vamos falar já em seguida, enfim, a marca, o tempo que está ali, o know-how que foi feito, enfim, a forma de atender situações subjetivas e objetivas que fazem valer mais. Ele gastou 100 mil reais para montar a lojinha. 30 dias depois vem alguém e diz, quero com porteira fechada, que é o trespasso que nós vamos falar mais para frente, me passa a chave, eu assumo tudo e te dou 200 mil na mão. Pode acontecer? Pode. Qual é o investimento que vai dar 100% em 30 dias? Não conheço, mas a organização dos bens pode dar, gerando o que se chama, portanto, de aviamento ou fundo de comércio. Vamos tratar agora, então, sobre o ponto empresarial. O ponto empresarial, aí sim, é o local em que o empresário, pessoa física ou pessoa jurídica, realiza as suas atividades negociais. É naquele local em que o empresário ele se relaciona com a sua clientela, realiza o objeto da sua atividade empresarial. Dependendo do ponto empresarial, a importância é ainda maior. Imaginemos nós uma padaria num local bem localizado dentro de um bairro populoso. Aí ele vai ter um valor e vai contribuir lá para o aviamento. Também aí o ponto empresarial ele tem uma proteção no que diz respeito primeiro à responsabilidade civil, se houver algum acidente, enfim, algum evento que prejudicar o exercício da atividade empresarial por parte do empresário naquele local, o empresário vai ser indenizado. Também tem uma proteção lá na lei de locações, prevendo uma renovação compulsória, desde que esse contrato de aluguel tenha algumas formalidades, que ele seja escrito, via de regra, pela lei, né? E que ele tenha um prazo mínimo de 5 anos, aí se tem essa proteção, porque o empresário locatário, ele está formando um ponto naquele local, ok?
chegamos à clientela ou freguesia, que compõe o último elemento do estabelecimento empresarial, do conceito de estabelecimento empresarial e dos elementos do estabelecimento empresarial. O que é a clientela ou freguesia? Primeiro que são sinônimos, né? Clientela e freguesia, a mesma coisa. E o que são? O que são a clientela e a freguesia? Se constituem no conjunto de pessoas que se relacionam com aquela atividade empresarial naquele local. E isso tem um valor, obviamente, porque é aquele conjunto de pessoas que tem afinidade, que costumeiramente se relacionam, compram mercadorias, serviços, que contratam, constituindo um valor a mais a essa atividade empresarial. Imaginemos a padaria lá muito bem situada, naquele local lá populoso, num determinado bairro, que tenha um conjunto elevado de pessoas que costumam ir lá comprar pão, enfim, os produtos vendidos por aquela padaria são atraídos pelo local, o local de fácil acesso, com estacionamento, isso, aquilo, mas também pelas instalações, pelo bom atendimento, pelo produto de qualidade que é oferecido, e faz com que essas pessoas tenham até uma certa fidelidade com esse negócio. E essa clientela, na hora de se atribuir um valor àquela atividade empresarial, aquele negócio, aquele estabelecimento, deverá ser levado em conta, ok? E com isso encerramos esse vídeo, continuamos o assunto no próximo vídeo tratando de estabelecimento empresarial, mas mais especificamente sobre o contrato de trespasse. Então, até o próximo vídeo.